Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos a Segue Vita, Segurança, Vida e Trabalho. Pessoal, é com grande satisfação que eu vos apresento a nossa playlist NR20, aqui o nosso episódio de número 6. Hoje iremos discorrer sobre proteção contra incêndio com inflamáveis. Logo de cara mostrando para vocês o seguinte, que a proteção contra incêndios com inflamáveis requer uma estratégia personalizada. Porque, galera, não é um incêndio envolvendo papel, não é um incêndio envolvendo simplesmente madeira. É um incêndio que eu estou ali com o produto base, a base de óleo, certo? Então isso requer uma estratégia personalizada para esse tipo de incêndio com inflamáveis. Então, devido às propriedades únicas que os líquidos apresentam, os líquidos inflamáveis também são frequentemente ignorados quando não fazem parte de uma operação primária. Então, observe, você trabalha em uma empresa, você ali trabalha como, por exemplo, uma obra, construção civil. Ali você tem cimento, ali você tem o setor de carpintaria, você tem o setor de corte de ferro, que é com a policorte. Você tem vários setores, você tem o almoxarife. Então, quando o meu segmento ele não trabalha diretamente com combustíveis, igual no posto de gasolina, por exemplo, existe um vilipêndio, assim, um certo desprezo aquela pequena quantidade de material inflamável. Beleza? Olha o texto aqui embaixo. Ó. Os líquidos inflamáveis também são frequentemente ignorados quando não fazem parte da operação primária. Então, numa obra, a operação primária eu vou ter o que lá? Ferro, cimento, não é isso? É a operação primária de uma obra. Mas eu vou ter ali, por exemplo, uma serra, um material de corte de poda de árvore à base de combustível. E é aí que entra o frequente desprezo a esse material. Aquela pequena porção de óleo diesel, aquela pequena porção de gasolina, porque não fazem parte da operação primária. Então existe um pensamento até de esquecimento, né, em relação àquele material. Aquilo ali é perigoso. Aí o cara pega ali, por exemplo, um camburão pequeno ali, meio litro, 1 litro de gasolina, que está lá armazenado dentro do almoxarife. Olha que coisa perigosa. Então não existe uma preocupação para aquele material. É por isso que a gente sempre fala da importância do papel de um técnico em segurança. Porque é o cara que vai ter uma visão 360 graus no que tange segurança. Então o pensamento inicial, quando se bota, por exemplo, esse camburão com gasolina em um almoxarife, é só armazenar, estocar. Às vezes o cara não tem o pensamento do que aquilo ali pode desencadear um incêndio de grande proporção. Tá vendo? Então os líquidos inflamáveis também são frequentemente ignorados quando não fazem parte da operação primária, como suprimento de limpeza inflamáveis ou lubrificantes armazenados a granel, aquelas pequenas quantidades. Então observe que um pequeno recipiente com gasolina, um pequeno recipiente com lubrificante à base de material inflamável, ele pode desencadear um incêndio de grande proporção. Beleza? Então a proteção com inflamável ela requer uma estratégia personalizada. E não para por aí. Mesmo um armário de suprimentos com uma quantidade modesta de materiais de limpeza ali à base de inflamáveis, pode criar ali preocupações únicas. Foi o que eu acabaram de falar. Então é preciso que tenhamos uma visão ampla. Então um técnico em segurança, um brigadista, esses caras estão com a visão, já está antenado para esse tipo de material, para esse tipo de situação. Então dificilmente esses caras vão se passar nesse tocante. Agora, se eu não tenho profissionais específicos atuando naquele ambiente, essas preocupações elas podem ser assim desprezadas.
até por falta mesmo de conhecimento. Eu falo aqui de construção civil, mas isso pode ser ampliado para uma escola, isso pode ser ampliado para uma igreja, isso pode ser ampliado para um supermercado, qualquer ambiente. Esses materiais de limpeza aí, como diz no texto, por exemplo, quando comparados a outros materiais, como madeira, papel, plástico, ou propriedades dos líquidos inflamáveis, exigem medidas extras para prevenir e mitigar incêndios e explosões. Observe que eu tenho uma pequena quantidade de material ali à base de gasolina, à base de petróleo, que é altamente combustível, uma pequena quantidade, mas essa pequena quantidade, ela combinada com papel e madeira, pode sim atingir incêndios de maiores proporções. As especificações de equipamentos que devem ser instalados, a quantidade e localização são atribuições do corpo de bombeiro local, lá do seu estado. Então, quando eu estou falando aí, galera, é de uma situação grande, de uma edificação que está sendo construída, independentemente qual vai ser o segmento que vai trabalhar ali, se é um prédio comercial, se é residencial. Então, exige, esses equipamentos de segurança, exige ali atribuições feitas pelo corpo de bombeiro daquele estado. Beleza? Que normalmente já tem as normas padronizadas a respeito, cabendo essa aprovação do projeto de prevenção e combate a incêndios e pânico e posterior emissão laudo de vistoria. Então compete ao corpo de bombeiro emitir o laudo de vistoria, bem como a aprovação do projeto solicitado de prevenção, combate, incêndio e também a pânico. Beleza? Aqui eu botei para vocês a imagem de um projeto, basicamente, né? Então, basicamente um projeto, você está vendo aqui algumas demonstrações, né, de cômodos de um local, de uma escola, de uma faculdade, de uma empresa, né? Você vê os preceitos, né? Placas ali de sinalização, extintor de incêndio, sinalização horizontal, sinalização vertical. Você tem aqui a mangueira para hidrante. Você tem aqui o alarme para pânico, né? Para as pessoas evacuar a área. Você está vendo aqui um exemplo daquele chuveiro Splinter, né? Para ajudar no combate a incêndio. Ele vai jogar, né, aquela água. Você vê isso muito em filme. Então você tem aqui o detector de fumaça e vai acionar esse cara. Então isso aqui basicamente é um projeto. Aqui do lado também você vê na imagem. Basicamente isso aqui é um projeto. Esse projeto vai ficar sobre o julgo do corpo de bombeiro para ver se aprova ou não, ou se ele vai pedir para consertar e consequentemente será lavrado um laudo de vistoria. Pessoal, a depender do tipo de edificação ou ocupação, se é uma destilaria ou refinaria, se é parque de tanques ou tanques isolados, se é plataforma de carregamento, armazém de produtos acondicionados, dentre outros, é bom lembrar que são previstos os correspondentes meios de combate, né, e extintores. Então, você pode ser um extintor manual, pode ser extintores sobre carretas, instalações fixas, semifixas, automática ou sob comando de hidrantes, entre outras. Para cada um deste meio de combate a incêndio, são feitas várias exigências. Beleza? Quem é que faz essas exigências? O corpo de bombeiro local. Eu trouxe aqui algumas imagens para você. Aqui é o hidrante. Aqui você tem a carreta sobre roda, né? Chamada um extintor, né, galera? Muito pesado. E a gente bota sobre roda para poder locomover melhor numa emergência. Aqui você vê mangueira, né? Que é utilizada no hidrante. Então, dessa forma aí, são basicamente alguns itens que são citados aqui, ó. Beleza? E isso daí, galera, esses materiais está direcionado a todos aqueles que exercem atividade em qualquer tipo de instalação. Fique claro isso daí. Tanto industrial quanto comercial ou qualquer outra modalidade de serviço, até mesmo residencial. Beleza? Então você vê o quão importante é esse tocante de prevenção a incêndio. É para salvar vidas. É para diminuir perdas ou eliminar as perdas, no caso ali da prevenção sendo feita a rigor. É importante também, galera, lembrar o seguinte: situações que atinjam grandes proporções devem ser administradas e resolvidas pelo corpo de bombeiro. Aí não tem mais brigada de incêndio certo.
beleza? Porque existem aplicações e técnicas especiais, sendo necessário inclusive um plano de abandono de área. Imagine esse incêndio aqui, isso aqui transpassou, né, a capacidade humana de se estar debelando ali proximal. Então esse incêndio aqui, ó, ele tem que ser assistido, não é que ele vai ser abandonado, ele tem que ser assistido. Então tem que existir também até um plano de abandono de área para as pessoas que estão ali na parte de debelar aquele fogo não se tornar também vítimas. A fim de primar pela segurança, a proteção geral contra fogo divide-se em duas partes. Você tem a prevenção de incêndio e o combate eficaz. Beleza, galera? Existe a prevenção, é que eu vou evitar, eu vou ter meios e medidas e posturas para evitar que o incêndio aconteça. E no caso de acontecer, eu tenho que ter o combate eficaz. E dentro desse combate eficaz está ali o nosso plano de abandono de área também. Beleza? E não fica por aí. A prevenção de incêndio exige uma ação mútua. Não é? Existe todo um contexto, existe uma atuação mútua. Eu, você, ele, nós. A prevenção é o ato de evitar que ocorra o incêndio. E o sucesso se dá quando a organização e a educação em todos os setores de atividades atuam em conjunto. Então, isso aqui, galera, o trato de prevenção a incêndios não está só restrito à brigada de incêndio. Não está só restrito ao engenheiro, técnico em segurança. Isso é um dever de todos. Mas para que eu tenha uma prevenção efetiva, é preciso que eu tenha um mínimo de organização e um mínimo de educação. E essa educação ela é introjetada em todo o corpo funcional de uma empresa, através de palestra, DDS, conscientização, placa de aviso, beleza? E treinamento. O conhecimento das noções básicas de prevenção, praticada por todos, é o único caminho para evitar acidentes, como por exemplo aí, obediência aos avisos, como falei, uso de locais próprios para as pontas de cigarro, aquelas guimbas de cigarro, estopas ali embebida em óleo. Também, galera, extensões elétricas em condições livres de emendas, guarda de líquidos inflamáveis em recipientes adequados e também em locais adequados, né? E quando vazio, armazenados em locais estratégicos, beleza? Ordem e limpeza nos locais de trabalho, observe, organização, galera, organização. Escada, corredores e saída de emergência, não utilizar como depósito de materiais. Isso é frequentemente visto aí nos prédios, né? Pelo menos aqui em Itabuna, no interior da Bahia, a gente vai fazer procedimentos lá e a gente encontra lá materiais alojados nos degraus da escada, obstruindo parte da passagem. Então, numa emergência, aquele material ali vai gerar acidente, porque as pessoas no pânico vão se esbarrar nesses materiais e aí piorar a situação. Beleza? Apesar da prevenção de todo aquele cuidado, ocorrer ali um princípio de incêndio, é importante que seja combatido de forma eficiente e segura para que sejam minimizadas suas consequências. Galera, observe, antes de eu começar a citar aqui para vocês, preste atenção no que eu vou falar para você. Quando apesar da prevenção, galera, por mais que eu tenha todos os atributos, que eu tenha toda a consciência de prevenção de acidentes, isso aqui não zera a possibilidade de incêndio. Isso aqui vai minimizar de forma significativa. Mas não quer dizer que mesmo eu tendo todo o cuidado para se prevenir incêndio, não quer dizer que não ocorra. E nesses casos, quando ocorrer o incêndio, é importante que seja combatido de forma segura e eficaz. A fim de que esse combate seja eficaz, deve-se ainda conhecer os agentes extintores, saber utilizar os equipamentos de combate a incêndio, saber avaliar o quadro de incêndio ou o princípio de incêndio e conhecer a melhor atitude a ser tomada. Tudo isso, para que eu saiba fazer isso daí, é preciso treinamento e conscientização.
Beleza? Então, o combate à prevenção a incêndio não se restringe só a placa e extintores. Preciso também ter um treinamento, beleza? E saber conhecer a melhor atitude para tomar a decisão naquela situação em específico. Primeira pergunta que se faz: tem um incêndio. Qual é a primeira pergunta? O que é que está queimando? Beleza? Isso eu falo nos treinamentos de prevenção e combate a incêndio. Então fique ligeiro. Conhecer os agentes extintores. Eu botei aqui essa imagem. Olha só. Aqui são alguns agentes extintores mais conhecidos no combate a incêndio. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui, né? Sempre com o oferecimento da Segvita. Na videoaula de número 7, estarei trazendo para vocês procedimentos em situações de emergências com inflamáveis. Procedimentos em situações de emergências com inflamáveis. A gente vai estar vindo aqui a nossa playlist NR20, sempre com oferecimento da Segvita. Segvita, segurança, vida e trabalho.